Olá, pessoal, eu sou a professora Aline, professora da disciplina de Biologia, e hoje nós falaremos sobre a temática Engenharia Genética. Inicialmente, nós vamos relembrar, os primórdios da genética. Em meados do século XIX, os fatores hereditários, até então propostos por Mendel como responsáveis pela transmissão das características, eles não haviam sido ainda identificados e localizados no século, nos seres vivos. Contudo, posteriormente, no começo do século XX, esses fatores hereditários já haviam sido batizados, pelo termo gene e haviam sido, localizados dentro dos cromossomos. 40 anos depois, foi descoberto que esses genes, na verdade, eram compostos por uma substância chamada de DNA. E logo mais na frente, muito tempo depois, em 1960, é que o código genético ele foi totalmente decifrado. Então, com esses avanços, em termos de conhecimento, surgiu então a engenharia genética, que a engenharia genética corresponde a um conjunto de técnicas de manipulação do DNA que permite isolar esse DNA e multiplicar então os genes, transferindo também de um indivíduo para outro, mesmo quando esses indivíduos são de espécies diferentes. Então, todas essas informações e essas técnicas, de uso do DNA, do isolamento de genes, sua multiplicação, permitiu avanços extraordinários nesse campo de pesquisa, que tem sido, chamado apropriadamente de tecnologia do DNA recombinante. Essa tecnologia do DNA recombinante, ela tem usado vários tipos de organismos para esses estudos genéticos, como, por exemplo, as plantas de milho, camundongos, entre outros organismos, tanto vegetais como animais. Mas, dentro dessas possibilidades de organismos para estudos genéticos, as principais cobaias, usadas na engenharia genética são os seres microscópicos, representados pelos vírus e pelas bactérias. Esses seres microscópicos têm ganhado especial destaque devido à sua relativa simplicidade, o que permite garantir um estudo sobre o funcionamento dos genes. Então, eles, mesmo sendo organismos relativamente simples, essa simplicidade facilita, então, o estudo do funcionamento dos genes nesses indivíduos. Além de serem muito simples, isso facilitar, o uso dos seres microscópicos no estudo da genética, eles também têm outra facilidade, que é a capacidade de multiplicação. Para vocês terem noção, em condições ideais, uma única bactéria ela é capaz de se duplicar a cada 20 ou 30 minutos. Então, é o que eu estou mostrando aqui nesse quadro. Para ela realizar essa multiplicação, ela utiliza, então, o processo de reprodução assexuada, onde uma única bactéria ela vai dividir o seu DNA e suas estruturas dentro da célula e, em seguida, se partir, gerando, então, duas bactérias que são geneticamente idênticas. Então, esse processo ele pode ser realizado a cada 30 ou 20 minutos. Com isso, em um dia, essa bactéria, uma única bactéria, ela consegue realizar até 48 duplicações. Como eu falei para vocês, em cada processo desse, existe a formação de duas bactérias. Então, se a gente realiza 48 duplicações, onde é gerado, a partir de uma bactéria, duas novas bactérias geneticamente idênticas,
No dia seguinte, nós teremos uma estimativa de 1 quadrilhão de novos micro-organismos, todos geneticamente idênticos, ou seja, iguais ao que deu origem ao organismo, à bactéria inicial que iniciou o processo de multiplicação. Esses organismos geneticamente idênticos, eles são designados, nomeados pelo termo clone. Então, clone significa o conjunto de indivíduos originados a partir de um único genitor por meio de reprodução assexuada. Como eu mostrei nas bactérias, nós temos um único genitor, uma única bactéria, que vai que vai usar a reprodução sexuada, produzindo, então, organismos geneticamente idênticos, que são chamados de clones. O termo clone ou clonagem, ele tem sido, atualmente utilizado também de forma ampliada, para designar, por exemplo, a clonagem de aparelhos celulares ou de cartões de crédito, Esses avanços, em termos do conhecimento e da tecnologia, mostra então que as pessoas elas têm se apropriado de conceitos antes que estavam restritos ao laboratório de pesquisa. Então, o termo clone ou clonagem, que estava restrito aos laboratórios de pesquisa, ele tem o seu conceito ampliado, e usado em outras situações. Isso pelo fato de que o clone ele corresponde a uma cópia, de um material genético ou de uma estrutura celular. Assim como existe a cópia, dos códigos de celulares ou de códigos de cartões de crédito. Então, por isso, o termo clone ou clonagem tem sido também usado, no dia a dia nessas situações. Com os avanços dos estudos nessa área de engenharia genética, em 1970, os cientistas descobriram que certas enzimas bacterianas, ou seja, encontradas em bactérias, chamadas de endonucleases de restrição, eram enzimas que podiam cortar as moléculas de DNA em pontos específicos. Segundo os cientistas, essas eram enzimas de defesa das bactérias contra vírus chamados de bacteriófagos que infectam bactérias. Então, essas bactérias, elas produzem enzimas chamadas de endonucleases de restrição, que têm função de defesa contra vírus que infectam bactérias, chamados de bacteriófagos. Então, vamos ver como é que essas enzimas elas realizam a defesa dessas bactérias. Essas enzimas endonucleases de restrição, elas são produzidas normalmente pelas bactérias e, como eu falei no slide anterior, elas têm a função de defendê-las contra vírus invasores. Aqui na imagem está mostrando como isso acontece, esse mecanismo de defesa. Aqui nós temos o vírus chamado de bacteriófago que vai infectar essa bactéria. A primeira coisa que o vírus faz é colocar o seu DNA dentro da célula bacteriana, aqui ó, representado em vermelho. Quando ele injeta esse DNA viral dentro da bactéria, a bactéria ela tem as suas enzimas de restrição, que são as endonucleases de restrição, que vão então cortar esse DNA, picotar esse DNA em pontos específicos, gerando então pedaços de DNA, ou seja, fragmentos de DNA, e com isso então a invasão, o ataque desse vírus, ele foi inativado pelas endonucleases de restrição que cortaram o seu DNA. As endonucleases de restrição, elas costumam atingir pontos específicos do DNA do vírus, inativando, então, o ataque desse vírus que quer infectar a bactéria. Uma dúvida pode surgir. Se essas endonucleases de restrição, elas cortam o DNA em pontos específicos, por que elas não cortam o DNA da própria bactéria? Por que será que isso não acontece com o DNA da bactéria?
Isso não acontece porque essa bactéria ela produz outras enzimas que vão realizar a proteção desse DNA, impedindo que ele seja cortado pelas enzimas da bactéria, pelas endonucleases de restrição dessa bactéria. Então, essas enzimas protegem o DNA bacteriano, impedindo, então, que as endonucleases de restrição atinjam ele. Existem vários tipos de endonucleases de restrição e elas agem como tesouras moleculares. Esse termo tem sido usado justamente porque essas enzimas, elas reconhecem sequências do DNA e cortam nesse ponto, semelhante a verdadeiras tesouras. Então, aqui a imagem está mostrando a atuação dessa endonuclease de restrição. Aqui, ó, nós temos a nossa endonuclease de restrição e aqui nós temos o nosso DNA. O DNA é composto por duas fitas, ó, uma fita e outra fita complementar. Essa endonuclease de restrição, ela reconhece uma sequência no DNA, se ligando a esse DNA e então promovendo o corte nesse ponto. Então, aqui, ó, vocês conseguem ver, então, o DNA que foi cortado nesse ponto, gerando pedaços de DNA. Então, por este motivo, essas enzimas são chamadas popularmente de tesouras moleculares. Baseado nessa característica de cortar o DNA em pontos específicos, as endonucleases elas têm garantido avanços nos estudos genéticos. Por quê? Porque os cientistas viram nessas enzimas ferramentas que podem ser usadas para cortar moléculas de DNA de forma controlada e previsível. E aí, baseado nisso, eles conseguem separar pedaços de DNA que são usados no estudo genético, em estudos genéticos. Então, aqui eu estou mostrando novamente como é que uma endonuclease de restrição ela atua. Aqui nós temos uma endonuclease de restrição chamada EcoR1. As endonucleases de restrição, elas costumam serem nomeadas baseado no organismo de origem delas. Então, essa EcoR1 é uma endonuclease de restrição que está presente numa bactéria chamada de Escherichia coli. Então, nessa bactéria, nós temos uma endonuclease de restrição chamada EcoR1. Então, essa endonuclease de restrição, ela reconhece uma sequência do DNA, onde ela vai promover o corte. Ó. O corte está sendo mostrado aqui. Ela reconhece essa sequência, realizando o corte aqui e aqui nesse ponto. E, em seguida, separando esses pedaços de DNA. Essas endonucleases de restrição, realizando esse corte previsível dos pedaços de DNA, né? Como eu falei, elas têm permitido importantes avanços nos estudos genéticos, que serão temas das próximas aulas. Então, nas próximas aulas, nós estudaremos, né, algumas aplicações da engenharia genética na formação de organismos transgênicos e também na clonagem, né, de organismos. Então, fiquem atentos às próximas explicações. Um grande abraço e até a próxima aula.